Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? O versículo que nós vamos meditar hoje está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que diz assim: Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia, com D maiúsculo, está se aproximando, ou seja, o dia da volta do Senhor Jesus está se aproximando. Sabe, querido, nós saímos agora de 2 anos e alguns meses aí de pandemia e, e foi feito um estudo que em torno de 100% da igreja que se ausentou por causa de pandemia, porque fecharam os templos e tudo mais, 30% dessas pessoas não retornaram para a igreja. Agora levantou-se uma nova moda, uma nova onda, que os cristãos acho que pegou muito firme isso, que é o fique em casa. Nós entendemos que muitos, por causa de doença, por causa de dificuldade em algumas coisas de locomoção e tudo mais, esses irmãos preferem se conectar a uma igreja virtualmente. Isso sempre existiu, tá, queridos? Os enfermos impossibilitados de ir para a igreja, a gente sempre foi celebrar ceia na casa deles, então não é esse tipo de pessoa que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para pessoas que podem e deveriam ir tranquilamente para a igreja, mas optaram ficar no conforto da sua casa ali. Então, o que o escritor de Hebreus está falando para nós? Olha, não abandonemos a tradição de reunir como igreja, como é o procedimento de alguns. Queridos, igreja, eclesia é ajuntamento de pessoas, ajuntamento dos santos. Não há igreja, cada um na sua casa. Muito pelo contrário. O que a Bíblia está falando é que há uma tradição a ser preservada, que é de nos reunirmos como igreja. Quando nós nos afastamos, né, se nós pegarmos aí de qualquer exemplo de animal, quando um animal ele se afasta do seu bando, o que acontece? Ele fica mais vulnerável, ele fica mais suscetível para ataque do predador. E nós sabemos que a Bíblia diz que o diabo, o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, buscando alguém que possa tragar. Então, queridos, em nome de Jesus Cristo, volte para a sua igreja, volte a congregar na sua igreja, esteja lá presencialmente, esteja lá. Você já parou para pensar a estrutura que tem para que você assista o culto do seu lar na sua casa? Se há essa estrutura toda para que você possa assistir no seu lar, há pessoas trabalhando e de repente a sua igreja esteja precisando de você. De repente você pode ser um voluntário lá para ajudar esses irmãos que realmente não podem estar, ou tantas e quantas outras pessoas que não entrariam na igreja de forma alguma, mas de alguma forma, um pedaço do culto ou o culto todo, essa pessoa vai assistir e Deus vai tocá-la e Deus vai transformá-la. Então, querido, o propósito do culto online não é para que nos acomodemos em casa. Claro que é mais fácil ficar em casa, meu. Eu queria ficar em casa. Você acha que não? Apesar que eu amo igreja, eu amo estar lá, amo pessoas, então eu sou suspeito de falar. Então, esteja lá na sua igreja. Não vamos tornar isso uma realidade para nós, que é abandonar a tradição de reunir como igreja. E olha o que ele fala aqui: vamos também motivar uns aos outros. Vamos motivar uns aos outros, por quê? Porque Cristo está voltando para buscar a sua igreja. E nós não podemos bobear e achar que está tudo bem de nós ficarmos em casa e tudo mais. Continuando lá no versículo 32, eu vou ler também aqui alguns versículos, porque de repente pode ter acontecido algo semelhante contigo, então eu gostaria de ler aqui. Contudo, 10, né, Hebreus 10, 32. Contudo, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de serdes iluminados, ou seja,
conhecido a Deus e chegado à salvação, suportaste uma grande provação e sofrimento. Algumas vezes fostes expostos ao público como espetáculo de humilhações e perseguições, e outras vezes vos associastes ao que da mesma forma foram ofendidos. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também recebestes com alegria o confisco dos vossos próprios bens, pois estáveis convictos de possuirdes bens muito superiores ao que foram os que duram para sempre. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas sim dos que creem e, salvos, seguem avante. Queridos, olha o que aqui o escritor continua dizendo. Lembre-se dos primeiros dias, que vocês suportaram grande provação e sofrimento. Sabe, parece que muitos e muitos irmãos, depois de tantos e tantos tempos de crente, vai ficando gelatinoso, sabe? Qualquer coisa machuca, qualquer coisa fere, qualquer coisa... Ai, sou tão humilhado lá na igreja, tão humilhada. Não, queridos. Quando você estava lá nos primeiros dias da sua salvação, quando você foi iluminado, nada te ofendia, nada te provocava, nada queria fazer com que você saísse da igreja. Por que você está fazendo isso agora? Por que você está olhando tanto para irmãos que estão do lado sendo aperfeiçoados também em Cristo? E você está olhando para isso, tirou os seus olhos do Senhor e fica olhando para essa situação. E essa situação está te afastando do corpo de Cristo. Não, o que a Bíblia está falando é o que nós precisamos. Versículo 36. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança. É isso que nós temos, que estamos precisando para esses dias, perseverança. Hoje nós olhamos, as pessoas que estavam firmes do nosso lado já não estão mais. Pessoas que se converteram ontem já não estão mais, não perseveram, não são constantes. Qualquer coisa já afasta esse tipo de pessoa, sabe? Eu tô lembrando agora de... Tá ficando comprido, né? Eu tô lembrando agora da parábola do semeador. Recebeu com tanta alegria. A semente caiu no seu coração, mas com tanta alegria. Mas os prazeres deste mundo, as tribulações, foram como espinho e sufocaram, e logo essa semente morreu. Queridos, que tipo de terra é o seu coração? Que tipo de semente tem caído e crescido? Será que é a semente da verdade das Escrituras? Ou será que é a semente que o diabo tem plantado nos nossos corações? Que Deus nos ajude, queridos, que perseveremos, que, como diz aqui, não abandonemos a tradição de reunirmos como igreja. Queridos, volte para a igreja, você que pode, né? Mas é cômodo e às vezes tem que levantar de manhã, mas se fosse para a praia você levantava. Se fosse para uma festa você ia. Mas agora para ir para a igreja, mas é meu único dia de descanso, trabalhei a semana inteira, mas se fosse para o seu lazer você iria. Forçado para trabalhar você vai. Mas agora para fazer aquilo que Deus diz, eu preciso de um descanso, preciso de um dia. Querido, sonde o seu coração. Vê se realmente você não está criando coisas que estão te afastando de Deus. Em nome de Jesus Cristo, que Deus nos ajude. Que Deus te abençoe, uma excelente semana.